O texto de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer leitura até o versículo 10. 1 Reis 17, de 1 a 10. Depois que nós lermos, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, no texto, para nós considerarmos juntos esta passagem. Está escrito assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Até aqui. Meus amados irmãos, reconhecer que nós vivemos uma crise sem precedentes, talvez na história, uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não produz impacto em mais ninguém. Nós estamos vivendo uma crise internacional gravíssima. A Europa está em crise política, crise econômica, crise espiritual. O terrorismo internacional assusta o mundo, porque você não sabe exatamente contra quem você está lutando. O Brasil atravessa talvez a sua mais aguda crise desde o início da sua colonização. Estamos vivendo uma crise moral, de valores, uma crise ética, uma crise do governo, uma crise das instituições, uma crise da família, uma crise da igreja. Esse é um tempo de crise. Mas imaginar que o profeta Elias, há mais de 2.500 anos, já vivia uma crise talvez pior do que a que estamos vivendo hoje, nos faz entender que os tempos mudaram, mas o coração do homem não. E eu queria situar Elias no tempo e no espaço para nós tirarmos desse texto algumas lições. Vocês sabem que com a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C., depois de 120 anos de monarquia em Israel, o reino foi dividido. Das 12 tribos, 10 delas seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, o reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, de 931 a 722 a.C., quando a Síria levou este reino para o cativeiro, nunca de lá retornando. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis governando, em 8 dinastias, 8 famílias diferentes. O que é notório é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram idólatras, todos foram perversos.
O que nos chama a atenção é que o rei que governa agora, na época de Elias, é o pior rei da história de Israel, é o rei Acabe. E se isso não fosse suficiente, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi essa mulher quem impôs à força o culto a Baal em Israel e persegue e mata os profetas de Deus. Em outras palavras, nós estamos vivendo aqui uma crise política, uma crise religiosa, uma crise moral, uma crise econômica, uma crise espiritual. E é nesse momento de convulsão é que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem, Deus levanta Elias, para fazer diferença na história da sua nação. A grande pergunta é: quem é Elias? Eu quero que você olhe comigo. Primeiro, veja o verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Quando diz Elias, o tesbita, não está falando do sobrenome dele, não está falando da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, por isso que ele é o tesbita. Quando você vai no mapa para localizar Tisbé, você não acha Tisbé no mapa, porque o lugar é pequeno demais, é insignificante demais, incrustado lá no sopé daquela cadeia de montanhas de Gileade. Elias não vem de uma família rica, aristocrática. Elias não vem de uma escola de profetas. Elias não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus. Aí eu aprendo a primeira lição: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julgue importante para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente simples como você e eu, como Elias, para fazer a sua obra. Talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira, irmãos, é que nós temos estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E eu tenho aprendido isso: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando, porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Talvez, irmãos, não há nenhum pecado que Deus abomine mais do que o culto à personalidade. Colocar um homem no pedestal. E as pessoas gostam do pedestal. Sabem por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o que é triste é que a igreja evangélica brasileira acaba contribuindo para isso, tratando cantores e pregadores como astros de cinema. Nós cometemos o pecado na igreja evangélica brasileira da tietagem, e Deus não aceita isso. Porque na verdade, na igreja de Deus, irmãos, todos nós, não importa a posição que ocupamos, não importa o cargo que exercemos, não importa o ministério que realizamos, todos nós na igreja de Deus estamos nivelados no mesmo patamar. Somos todos servos. Servos. A pirâmide no reino de Deus está de cabeça para baixo, porque Jesus Cristo diz o seguinte: quem quiser ser o maior no meu reino, vai ter que ser servo de todos. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que era dividida em grupos, em partidos. Eu diria que era uma igreja pluripartidária. Lá tinha o partido progressista de Paulo, PPP.
Lá tinha o Partido Conservador de Pedro, o PCP. Lá tinha o PFA, o Partido Filosófico de Apolo. Lá tinha o Partido Cristão de Jesus, o PCJ. E a igreja estava dividida nesses 4 grupos. Aí Paulo bota o machado da verdade na raiz dessa tola tendência, perguntando assim: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. O que Paulo está fazendo? Paulo está esvaziando a bola dessa vaidade tola. E quando ele chega no capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, ele joga uma pá de cal nessa tendência, dizendo assim: importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros, e o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. A palavra ministro é muito bonita, até pomposa para nós, que se você pensar no mundo político, quando você fala em ministro, você está falando do primeiro escalão do governo. Se você pensar na igreja, quando você fala em ministro, você está pensando num líder, no pastor. Só que a palavra que Paulo usa é muito curiosa. Havia 3 palavras no grego para servo. A palavra diáconos é aquele que serve. A palavra doulos é o escravo. E a palavra ruipereta. E ruipereta era um escravo condenado à morte, que antes de morrer tinha que prestar um serviço. Eram os remadores de galés. Quem assistiu o filme Ben-Hur se lembra dessa cena. Ele com o pé amarrado numa corrente, condenado à morte, mas que antes de morrer tinha que trabalhar. A palavra que Paulo escolhe para falar de ministro aqui não é diáconos, não é doulos, é ruipereta. Sabe o que Paulo está dizendo? Não dá para servir a Deus com peito estufado, não dá para servir a Deus com mania de grandeza. Na igreja de Deus, todos nós temos que nos curvar, porque o único que é honrado e glorificado e exaltado na igreja de Deus é o Senhor Jesus. Mas aí você volta comigo para o verso 1, e Elias aparece para o rei Acabe, e diz assim: diz rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O que ele está trazendo? Uma palavra de juízo para o rei. Sabe por quê? Porque Baal era chamado na época de o padroeiro da prosperidade. Numa realidade agropastoril, quando uma ovelha dava a sua cria, ou quando se colhia os frutos da terra, o povo tributava honras a Baal, e não a Deus. O que é que Deus faz? Fecha as comportas dos céus. Não tem mais chuva, não tem mais orvalho. Sabe o que Deus está fazendo? Quebrando as pernas de Baal, quebrando a espinha dorsal de Baal, acabando com a reputação de Baal. Não tendo chuva, nem tem orvalho, a terra não produz, o gado não tem comida, a crise se estabelece. Deus está trazendo uma palavra de juízo à nação, por causa da sua apostasia. Quando a liderança política não leva Deus a sério, Deus julga o povo, por causa dessa liderança. Mas Elias diz para o rei: não vai chover e não vai ter orvalho, segundo a minha palavra. E você pergunta: mas por que Elias tinha essa certeza? De onde procede essa certeza de Elias? O texto não responde. O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17, quando está escrito lá: Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que você aprende do texto:
Você só pode prevalecer em público diante dos homens quando você primeiro prevalece em secreto diante de Deus. Você só pode prevalecer na pregação se primeiro você prevalece na oração. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Talvez esteja aqui outra razão da nossa crise evangélica no Brasil. Nós separamos academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos às vezes gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Eu quero dizer para você que é mais importante ensinar alguém a orar do que ensinar alguém a pregar. Isso porque se você não for um homem ou uma mulher de oração, não haverá poder na sua boca para pregar. Porque sem oração não tem poder. Sem oração a pregação não gera vida. Lutero dizia que pregação sem unção endurece o coração das pessoas. Amados irmãos, em muitos lugares as reuniões de oração estão no CTI. Em muitas igrejas as reuniões de oração estão morrendo. As pessoas têm tempo para um churrasco, as pessoas têm tempo para uma festa, as pessoas têm tempo para qualquer outra agenda da vida, mas elas não têm tempo para Deus. E se nós quisermos experimentar uma restauração na nossa vida, no nosso ministério, nós precisamos nos matricularmos na escola da oração. Sem oração não tem autoridade espiritual. Sem oração não tem virtude na pregação. Mas confiram comigo o verso 2 e 3, porque é uma transição radical no texto. Eu diria que uma transição de anticlímax, inclusive. Porque agora Deus chega para o Elias e diz assim: retira-te daqui, esconde-te junto à torrente Querite. Ora, irmãos, tudo que um pregador não gosta de fazer é se esconder. O pregador gosta de se dirigir à multidão e não à solidão. Pregador gosta de gente, gosta de público. Quanto maior a multidão, melhor. Mas Deus tira o Elias do palco e diz: agora você se esconde, meu filho. O que é curioso é que Elias saiu do anonimato e começa o ministério dele debaixo dos holofotes, porque ele começa o ministério dele pregando para o rei, no palácio do rei. Muitos de nós vão passar o ministério inteiro sem nunca pregar para o rei. Ele começa o ministério dele pregando para o rei. E agora Deus chega e diz: agora você vai se esconder, agora você vai para um deserto, meu filho. E eu quero dizer para você que nós não gostamos do deserto, porque o deserto não nos promove, o deserto nos humilha, o deserto não nos exalta, o deserto nos quebra. O deserto não acende as luzes da ribalta, não acende as luzes dos holofotes em cima de nós, o deserto apaga as luzes. O deserto nos reduz a nada, para sabermos que Deus é tudo. Agora eu quero dizer para você que o deserto não é um acidente de percurso, o deserto é uma agenda de Deus na sua vida. Quem matricula você na escola do deserto é o próprio Deus. E quando Deus nos matricula na escola do deserto, Ele tem duas matérias nesse currículo. A primeira delas é a nossa própria vida. Sabe por que Deus nos matricula na escola do deserto? Para nos ensinar que Ele está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Nós estamos vivendo uma geração que dá muita importância ao performance, à realização, ao palco, ao show, ao visual, ao impacto. Deus está mais interessado na motivação.
Porque Deus não se impressiona com o que nos impressiona. Deus vê o coração. Deus nos leva para o deserto, não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma, para nós entendermos que a nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, a nossa maior prioridade é conhecermos o Deus da obra, porque o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, não os chamou prioritariamente para pregar e expulsar demônios. Diz o texto, Jesus chamou os discípulos prioritariamente para estarem com Ele. Só depois Jesus os envia a pregar e expulsar demônios, porque se nós não estivermos na presença de Deus, nós não poderemos fazer vitoriosamente a obra de Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Ele trabalha através de nós. E eu posso até te garantir outra coisa: Deus não tem pressa nessa escola. Deus não tem curso rápido nessa escola. De vez em quando eu tomo alguns sustos, eu passo por aí e vejo placa assim: aprenda a falar inglês em 3 meses. Pode ter certeza, é propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Você não aprende a falar inglês em 3 meses de jeito nenhum. Você pode ser um gênio, não aprende. Como Deus não forma um líder também do dia para a noite, não forma. Deus trabalha em você artesanalmente. Deus não tem pressa quando se trata de formar um líder. Deus tratou de Moisés 80 anos para usá-lo 40. Deus lidou com Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia no Monte Carmelo. Jesus viveu 30 anos para exercer um ministério de 3. Então não fique impaciente com Deus, porque Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas a segunda matéria na escola do deserto é que você vai precisar aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Lá em Querite, ou Deus sustentava Elias, ou ele pereceria. Foi preciso que os garçons voadores fossem levar para ele pão e carne 2 vezes por dia. Sabe, irmãos, depender da provisão é fácil, nós a temos, nós administramos. Mas diz o versículo 7 do texto, que Elias estava onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, no lugar que Deus mandou ele estar, e de repente a fonte secou. Só que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, e Deus sabe o que você deve fazer. Quando a sua fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Quando a sua fonte seca, Deus continua no controle. Quando a sua despensa fica vazia, os celeiros de Deus continuam cheios. Você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Eu queria ilustrar isso, se vocês me permitem, com experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, para fazer um curso de doutorado na área de pregação, e a igreja que eu tenho a bênção e o privilégio de pastorear há 30 anos, aqui em Vitória, votou uma verba para o nosso sustento, e nós achamos que aquela verba era suficiente. Foram $2.300 por mês. É claro que desse valor eu tinha despesas para deduzir. Primeiro, porque todo pastor é dizimista, pelo menos pressupõe que seja. Aliás, nota de rodapé aqui. Quando você fala que é dizimista hoje, muita gente chama de herege. Quando eu posto alguma matéria sobre dízimo,
Vocês não imaginam a quantidade de críticas que eu recebo. Há uma tentativa de muitos por aí de desconstruir a questão de dízimo. A motivação, muito provavelmente, irmãos, é de que mexer com o bolso do homem é mexer com o coração dele. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor, além de Deus, não foi o diabo, nem César, foi o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro, a Deus e a riqueza. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus não caducou. E eu quero dizer para você que ser um dizimista fiel é uma bênção, é um privilégio. É uma bênção, é um privilégio. E ainda que você seja criticado, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, se eu recebia 2.300, já deixava $230 na tesouraria, recebia 2,70. Nós temos uma pessoa muito querida que está na nossa família já há mais de 20 anos, faz parte da nossa família. Eu achei que eu não seria justo, deixando aqui no Brasil e desampará-la, continuei pagando o saláriozinho dela. Quando eu saí, uma missionária foi morar no nosso apartamento, com a responsabilidade de pagar o condomínio. Mas 5 meses depois ela teve que mudar-se de Vitória e tive que pagar o condomínio. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro eu fui com a intenção de encontrar pelo menos minha bolsa, não encontrei bolsa de 1 centavo. Segundo, cheguei lá, não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Terceiro, eu cheguei lá, não tinha escola pública para os nossos filhos, tive que pagar a escola para eles, pagar a escola de inglês para mim, pagar o seminário, pagar aluguel e etc, que vocês sabem o que é uma casa. Eu tinha uma receita de $1.100, $1.200 no máximo, e quando cheguei lá, percebi que as nossas despesas nunca ficaram inferiores a $3.000, uma receita de $1.200, para uma despesa de 3. Eu tinha levado todas as nossas economias pessoais, com 5 meses, a economia acabou, o carro que era velho quebrou. Eu e minha esposa trabalhávamos para limpar a escola onde os filhos estudavam, para ganhar um desconto de $200 por mês, levantávamos de madrugada, com 5 meses me deu uma inflamação na mão, eu não segurava nem o rodo nem a vassoura mais, tive que abandonar o emprego, o trabalhozinho de $200. Eu cheguei para minha esposa e disse: nós temos 2 opções, eu não quero ser mais pesado à igreja, ou nós vamos embora frustrados, ou nós vamos pedir para Deus um milagre. Nós pregamos isso, que Deus é o Deus da provisão, nós cremos que Deus é fiel, então nós vamos orar. Aí chamei minha família, nos ajoelhamos, falamos para Deus: Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta para nós, tu conheces a nossa situação aqui. Depois que nós acabamos de orar, o telefone tocou, e eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu estava. Eu fui para lá sem o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu chego naquela conferência, no último dia, o pastor que dirigia a programação disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí do encontro com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, comprei comida para casa, paguei o seminário, paguei aluguel, sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, um outro convite, para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu estava. Quando eu estava pregando meu último sermão, veio um presbítero por trás de mim, botou um bilhete dentro da minha Bíblia assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração,
e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. No final daquele encontro me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para onde eu estava, para me dar uma oferta. Nunca faltou nada. No dia que nós viemos embora, nós fomos ao banco para fechar a conta. Para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou a lição: quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Quando a sua fonte seca, os meus mananciais continuam jorrando. Você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus não quer nos destruir, Deus quer nos fortalecer. Mas confira comigo o verso 8. Há uma outra transição, radical de novo. Deus chega para Elias e diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está falando para Elias aqui? Meu filho, acabamos o estágio do deserto, aperte os cintos, porque agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Preste bem atenção. Se você perceber capítulo 18, versículo 10 desse livro, 1 Reis, nesse tempo que Elias ficou lá em Querite, ele ficou fazendo o que lá? Foi escondido. Escondido de quem? De Acabe e Jezabel. Qual era a intenção deles? Matar Elias. Capítulo 18, versículo 10 diz que Acabe procurava Elias vivo ou morto, em Israel e fora de Israel. Agora Deus chega para Elias: meu filho, agora bota a cara na rua, apareça, saia do esconderijo. Eu quero que você vá para Sarepta, fora de Israel, 150 quilômetros ao norte. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que envia é o Deus que protege. Porque humanamente falando, Elias podia pensar assim: mas se eu sair daqui, eu vou ser morto pela polícia de Acabe. O Deus que envia é o Deus que protege. E parece que Deus tem senso de humor, porque o que Deus está falando para Elias não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Se Deus dissesse para Elias assim: meu filho, vá para lá, porque chega de ficar escondido, você começa a trabalhar um pouquinho agora, vá sustentar uma mulher viúva, tem uma mulher lá precisando de ajuda, vá lá sustentá-la. Ele podia dizer: Senhor, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas Deus diz para ele: vá, porque a mulher viúva que vai sustentar você. E ele sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele está morrendo de fome. É como se Deus dissesse para você: pode ir, meu filho, tem sustento. Você chega lá, não tem sustento nada. Pode ir, meu filho, a porta está aberta. Você chega lá, a porta está fechada. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. O que eu acho maravilhoso é que essa viúva conheceu a Deus na cozinha. Conheceu na cozinha. Eu acho, Alex, que Deus não multiplicou para ela um saco de trigo e um tonel de azeite. A minha cabeça, eu penso assim. Eu acho que aquela mulher, todo dia que ia para a cozinha, ela pegava o vaso de azeite, pegava a botija da farinha, fazia a refeição, olhava, está do mesmo jeito, está do mesmo jeito. Aí amanhã ela voltava, fazia, olhava do mesmo jeito. Aí a semana que vem fazia, olhava na vasilha do mesmo jeito. Aí o mês que vem ela olhava na vasilha do mesmo jeito. A outro mês olhava do mesmo jeito. O Deus que nós servimos é o Deus que ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija.
Às vezes, irmãos, a gente só vê milagres nas coisas extraordinárias, mas não vê o milagre nas coisas ordinárias. Eu explico. Você sai de férias com a família num carro, pelas perigosas estradas do Brasil, sofre um acidente, o carro fica todo retorcido, todo mundo sai ileso, um milagre, louvado seja Deus, isso é verdade. Mas às vezes você não vê como milagre o fato de você sair de casa todo dia e voltar para casa todo dia. Seu filho vai para a escola todo dia e volta da escola todo dia. Nenhum acidente. Milagre! Milagre! Às vezes você acha milagre quando você enfrenta uma enfermidade grave e a medicina diz não tem jeito, e Deus põe a mão e restaura a sua saúde, glória a Deus. Mas às vezes você não vê como milagre o fato de você estar aí todo dia exposto a vírus e a bactérias que você não vê, que se entrar na sua corrente sanguínea leva você à morte, e você está aí com vida e com saúde, e você veio nessa tarde a esse templo, e só o fato de você estar aqui nessa tarde é um milagre. Eu ilustro isso para você entender melhor. Todos vocês já ouviram falar de Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um matemático e filósofo francês. Um dia ele chegou para o pai dele e disse assim: papai, aconteceu um milagre na minha vida hoje. Eu falei: filho, aconteceu? O que aconteceu com você? E Blaise Pascal disse: papai, eu estava andando a cavalo, e meu cavalo galopava, de repente meu cavalo tropeçou, e o cavalo e eu nos rolamos ao chão, papai, e nem o cavalo e nem eu nos machucamos, foi um milagre. O pai disse: é verdade, mas filho, aconteceu um milagre maior comigo. Eu falei: como assim? Eu não estou sabendo? Filho, aconteceu um milagre maior comigo. Eu falei: como assim, papai? Meu filho, eu também andei a cavalo hoje, meu cavalo galopava, o cavalo não tropeçou e não caiu nem uma vez, meu filho. Deus é o Deus que faz milagres no extraordinário e no ordinário. O fato de você ter pão sobre a sua mesa todo dia é um milagre. Sabe por quê? Você podia ter ouro na sua casa. Se a semente não germinar, não brotar, não florescer e não frutificar, você não come ouro. Para você comer, tem que ter vida. E sabe quem dá vida? Só Deus. Sabe o que significa isso? Você e eu somos dependentes de Deus. De Deus. Agora preste atenção noutra coisa. Na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Tem uma falsa pregação no mercado da fé por aí afora, que diz o seguinte: se você for crente batuta mesmo, você nunca vai ficar doente. Se você for crente mesmo, caprichado, você nunca vai ter crise financeira. Há poucos dias eu escutei um cidadão dizendo na televisão o seguinte: se você der uma oferta de R$900, de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000, eu profetizo que a partir de hoje nunca você vai ter mais crise financeira. Bobagem. Quer dizer para você que vida cristã não é uma estufa espiritual. Vida cristã, você não é blindado dos problemas da vida. Vida cristã não é uma colônia de férias. Quer dizer para você que crente, perde emprego, crente, fica doente, crente, bate carro, crente, sofre bala perdida na rua, crente, enterra os seus mortos. Jesus nunca prometeu nem para você e nem para mim que nós passaríamos por esse mundo sem aflição. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
A Bíblia diz que o filho único dessa viúva adoeceu e morreu. Uma tragédia. O mais grave é que ela bota a culpa em Elias. E aí você conhece uma espécie de fenômeno psicológico que tem lá do Éden, vem lá do Éden, que a gente chama de transferência ou projeção. A gente sempre tenta jogar a culpa dos nossos dramas nas costas de alguém. E se existe alguém que tem costas largas, esse alguém chama-se pastor. Casal entrou em crise conjugal, se divorciou, o culpado é o pastor que não deu assistência. Adolescente está dando problema em casa e está criando dificuldade em casa, o pastor que é culpado, que também não deu assistência devida. O menino morreu, a culpa é do Elias. O que me impressiona em Elias é que ele não se defendeu. Você e eu somos muito apressados em nos defendermos. E nós até engrossamos a voz, dizendo assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias não se defende. Sabe por que ele não se defendeu? Talvez porque aprendeu uma lição de Jesus lá mais tarde: você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Você tripudiar sobre quem já está machucado pela vida não faz sentido. A única palavra que Elias disse para aquela viúva enlutada foi essa: me dê seu filho morto aqui, transfira para os meus braços a sua dor. Pegou o menino, levou para o quarto, fechou a porta, e lá ele abriu o bico, falou muito, falou com Deus, nos ensinando uma lição: se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Agora, pastor, eu fico pensando no meu coração, se eu tivesse lá, se o senhor tivesse lá, pedindo para Deus um milagre inédito, nunca tinha relato de ressurreição até então. Eu fico pensando se você e eu hoje fôssemos orar por um assunto que nunca aconteceu na história. Eu acho que nos chamariam de loucos, de desequilibrados, talvez de heterodoxos, para usar a palavra mais simples, de hereges. Talvez quereriam nos internar num manicômio. Elias tem coragem de pedir para Deus um fato que nunca tinha acontecido na história. Ele tem coragem de pedir para Deus ressuscitar o menino, e Deus ressuscita o menino. Deus faz o imponderável, Deus faz o inédito, Deus faz o extraordinário, Deus faz algo milagroso. Agora pense comigo nessa cena. Se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, que faz propaganda até de milagre que não aconteceu, o que ele faria? Com um milagre inédito nas mãos, sabe o que ele faria? Penso eu. Primeiro, eu chamaria uma coletiva da imprensa, para dizer quão grande homem ele era. Segunda coisa que ele faria um discurso de autoelogio. Terceira coisa que ele bateria palmas para ele mesmo. Quarta coisa que ele faria um solo do hino Quão Grande És Tu, diante do espelho. Ele não fez nada disso. Ele disse para aquela mãe: teu filho vive. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está nos ensinando? Se Deus pela sua graça está usando a sua vida, bote a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, não há espaço na nossa agenda para nos autopromover. Diz a Bíblia: sejam outros os lábios que te honrem. Mas preste bem atenção nisso. Vamos para o último verso deste capítulo, verso 24. A Bíblia diz que quando você honra Deus, Deus honra você. Está lá em 1 Samuel 2,30: os que me honram, eu honrarei. E agora essa mulher
que recebe o seu filho vivo, diz para Elias assim: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas me chamam a atenção aqui, irmãos. Primeiro, como é que nós somos conhecidos? Homens cultos, homens importantes, homens famosos, homens isso, homens aquilo? Ou somos conhecidos como homens de Deus? A mim me parece hoje que quanto mais distinção as pessoas estão tendo hoje, aos olhos dos homens, mais distanciados eles ficam desse conceito, homens de Deus. E o que importa, irmãos, não são os aplausos da terra, o que importa é a aprovação dos céus. O que importa não é a bajulação dos homens, o que importa é a aprovação de Deus. Mais importante que ser um homem rico, mais importante que ser um homem famoso, mais importante que ser um homem condecorado de medalhas de honra ao mérito, é ser conhecido como homem de Deus. Mas a segunda coisa que essa mulher diz para Elias faz a gente tremer os joelhos. Ela diz assim: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sabe o que me impressiona com isso? É que então a palavra do Senhor pode não ser verdade na minha boca, é isso? Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Lá em Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Nós tivemos, pastor, um ancião na nossa denominação, um muito piedoso, chamado Antônio Elias, faleceu há alguns anos com 93 anos. Antônio Elias era um homem muito simples, as suas mensagens eram muito simples, mas todas as vezes que eu ouvi Antônio Elias pregar, ele pregava chorando e o auditório com o rosto molhado de lágrimas. Um homem cheio da graça de Deus. Um dia ele estava pregando num congresso como este. Quando ele terminou de pregar, deram oportunidade para fazer perguntas. E aí levanta-se um irmão e perguntou assim: pastor Antônio Elias, o senhor é um homem tão experiente com Deus, o senhor é um homem que anda na presença de Deus, responda para mim aí, o que é unção? Me ajude a entender. E esse irmão fez essa pergunta esperando uma resposta bem elaborada, uma resposta teológica profunda. E Antônio Elias respondeu assim: é muito simples, filho, de entender. O que é unção? Unção significa que uns são, outros não são. É isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu não sei se você já parou para perceber, nós somos talvez a geração mais privilegiada da história nesse quesito. Os sermões mais importantes da história da igreja estão à nossa disposição na nossa língua. Sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Crisóstomo, sermões de Martinho Lutero, sermões de Melanchthon, sermões de Calvino, sermões de John Owen, sermões de Richard Baxter, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões que Deus usou para impactar milhares de pessoas. Se nós pegarmos esses mesmos sermões para pregá-los na íntegra hoje, os resultados não serão os mesmos. Sabem por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. E M. Bounds, que foi um piedoso metodista do século XIX, ele diz o seguinte: homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. João Wesley dizia para os seus alunos assim: meus filhos, botem fogo no sermão de vocês, ou então, bote o sermão de vocês no fogo.
perguntaram para Eduardo Lima, mude, como é que começa um avivamento na igreja? Ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o pregador não pegar fogo, a congregação não pegará. Mas se o pregador for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde começa a arder. Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. E para a palavra de Deus ser verdade na nossa boca, filho, nós temos que fazer o que Elias fez: andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus, com integridade de coração. Sabe, Deus preparou Elias esse tempo todo para usá-lo num único dia no Monte Carmelo, para confrontar o rei Acabe, para confrontar os profetas de Baal, para confrontar a nação apóstata de Israel. E diz a Bíblia que, preparado por Deus, revestido de graça e poder por Deus, ele desafia os profetas de Baal, e o fogo de Deus cai do céu. E quando o fogo de Deus cai do céu, a nação grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se nós não andarmos na presença de Deus, irmãos, nós não teremos autoridade espiritual para confrontarmos as fortalezas do inimigo. E M. Bounds disse que hoje a maior parte da nossa cultura é endereçada à cultura da cabeça, e muito pouco à cultura do coração. Nós estamos achando que o segredo da vitória está na nossa mão, e nós temos que depender mais de Deus, irmãos. Sabem por quê? Porque não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só Deus quebra os ferrolhos, só Deus quebra as trancas de ferro, só Deus abre os corações, só Deus chama os pecadores a si, só Deus é poderoso para derramar o seu Espírito, só Deus pode levar a sua obra a bom termo, só Deus. E nós precisamos depender mais de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: já no finalzinho do ministério de Elias, Eliseu está no encalço dele, querendo porção dobrada do Espírito dele. Eles acabaram de atravessar o Jordão, que transbordava pelas suas ribanceiras a pé enxuto, porque Deus abrira as águas do Jordão para eles passarem. E de repente Elias é arrebatado aos céus, com cavalos de fogo, carruagens de fogo, e ele sobe num redemoinho, e a capa de Elias cai na mão do Eliseu. E Eliseu está de volta para os seus discípulos, quando chega às margens do Jordão, as águas transbordando, e ele chega ali com aquela capa na mão e com a pergunta no coração, e a pergunta era esta: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Sabe o que essa pergunta significa? Será que Deus só fez milagres na vida de Elias, ou será que Deus também faz milagres na minha vida? Será que Deus foi apenas o Deus do passado, ou será que Deus é também o Deus do presente? Porque você e eu não temos dificuldade no fato de entender que Deus fez milagres ontem. Está escrito. Você e eu não temos dificuldade de crer que Deus fará milagres amanhã. Também está escrito. A nossa dificuldade é crer que Deus faça milagre agora. A nossa teologia é parecida com a teologia da Marta. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, a Marta foi dizer para Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, ele vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou Deus que age hoje.
onde está o Senhor Deus de Elias? Eliseu pegou aquela capa e feriu as águas do Jordão. As águas se abriram de novo. Eliseu passou a pé enxuto, porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que agiu ontem, é o Deus que vai agir amanhã, mas é o Deus que também age hoje. Mas talvez a pergunta mais importante nesta tarde não seja mais onde está o Senhor Deus de Elias. Talvez a pergunta mais oportuna nesta tarde seja esta: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Nós estamos vivendo uma época de crise igual a de Elias. Olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Onde muitos dos nossos líderes estão na cadeia. Onde muitos dos nossos empresários estão na cadeia. Onde muitos daqueles que ainda estão soltos estão com medo de ir para a cadeia. Olha para o mundo e vocês vão ver que num país de cultura protestante se achincalha com a Bíblia e diz que o que Deus fez e falou está errado. Que casamento não é mais a relação de um homem com a mulher. Apenas. Olha para o mundo e o mundo está em convulsão. E nesse tempo de crise, irmãos, a resposta não está na política, a resposta não está na economia, a resposta não está na filosofia, a resposta não está na religião, a resposta única está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos de novos Elias na nossa geração. Que Deus nos ajude, que novos Elias se levantem para a glória de Deus. Amém.